Olá, meus amigos e amigas, meu nome é César Timóteo e este é o devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. É com muita alegria que eu estou com vocês mais uma vez para seguirmos na reflexão da Palavra de Deus. Como é importante estarmos diariamente meditando e refletindo na Palavra de Deus e naquilo que Deus tem para nós. E aqui, neste devocional, nós temos essa oportunidade de, a cada dia, meditarmos numa porção da Palavra de Deus. E hoje nós daremos sequência na carta de Paulo a Tito, agora no capítulo 2 e no verso 1, o apóstolo vai dizer o seguinte: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aqui, para iniciar o capítulo 2, Paulo vai enfatizar a Tito a importância de dizer aquilo que convém, aquilo que é apropriado, aquilo que é devido. E o que convém e é apropriado tem a ver com a sã doutrina. A sã doutrina compreende os ensinamentos da palavra de Deus com toda a sua pureza. É o ensino da palavra sem desvios, ajeitos ou influências erradas, ou até mesmo contaminações. Tito deveria então tomar cuidado com o que ele deveria falar. Aquele líder, aquele pastor, deveria falar apenas aquilo que estava de acordo com a sã doutrina, de acordo com a palavra de Deus. Devemos nos perguntar constantemente se estamos caminhando de acordo com a palavra de Deus, se estamos vivendo de acordo com a sã doutrina, se aquilo que falamos está coerente com a palavra de Deus. No capítulo anterior, nós vimos que Paulo fala sobre os cuidados que deveriam ser tomados em relação aos homens que se desviaram da sã doutrina para se ocupar com fábulas ou com mandamentos de homens. Diante de tal realidade, Tito deveria então se manter firme, firmado, fundamentado na sã doutrina, na palavra de Deus. Por isso Paulo diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito deveria ser diferente daqueles homens que se desviavam da saúde da palavra, daqueles homens que se preocupavam com fábulas, daqueles homens que se deixavam ser enganados. Tito deveria ter uma atitude diferente, por isso ele diz: Tu, porém, Tito, faça diferente. Fale aquilo que convém à sã doutrina. Na sequência do capítulo, Paulo vai trazer orientações práticas sobre os diversos grupos de pessoas que compunham a igreja. Ele vai dizer para homens idosos, mulheres idosas, moços e moças, servos e servas. E no verso 2 ele diz assim: Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Vejam que os homens idosos têm uma grande responsabilidade dada por Deus para a convivência na comunidade de fé. E há aqui, meus irmãos, uma lista de qualidades que os homens idosos devem desenvolver. Em primeiro lugar, Paulo fala de temperança. Temperança tem a ver com domínio próprio, com equilíbrio. Depois ele vai dizer de serem respeitosos, terem respeitabilidade. E respeitabilidade é dignidade, é honra no comportamento. Diz também para que eles sejam sensatos, e sensatez tem a ver com sabedoria, com prudência. E ainda, eles deveriam ser saudáveis na fé, no amor e também na constância. Aqueles homens idosos deveriam ser firmes na fé. Eles deveriam apresentar uma firmeza espiritual, um afeto sincero e também perseverança. Nós pensamos muitas vezes que os idosos já são suficientemente experientes, e de fato são experientes. Mas pensamos muitas vezes também que os homens idosos não precisam se desenvolver e aprender, e de fato eles já sabem muita coisa. Mas Paulo vai mostrar que até mesmo os homens idosos precisam ser orientados por Tito a serem temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e também na constância. No verso 3, ele segue para orientar também as mulheres idosas, e ele vai dizer: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, ou seja, de forma semelhante ao que eu acabei de dizer para os homens idosos.
Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Aquelas mulheres idosas daquela comunidade deveriam ser sérias em seu proceder. Isso significa uma conduta digna, uma conduta respeitável. Não deveriam ser caluniadoras, ou seja, não deviam espalhar fofocas ou mentiras sobre outras pessoas ou sobre outras coisas. Não deveriam ser escravizadas a muito vinho. Isso significa que elas não deviam ser dominadas por vícios, aqui especialmente o vício da bebida, e deveriam ser ainda mestras do bem. Aquelas mulheres idosas deveriam ser exemplo e modelo, especialmente para as mulheres mais jovens, ensinando-as com a vida e também com as palavras. Essa instrução, meus irmãos, está ligada à formação de uma comunidade saudável, onde os mais experientes orientam os mais novos pelo exemplo. É por isso que no verso 4, ainda falando sobre a conduta, e as qualificações que deveriam estar presentes naquelas mulheres idosas, ele vai dizer que tudo isso deveria acontecer, verso 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Portanto, a atitude dessas mulheres idosas haveria de ser exemplo para as mulheres mais novas. E essa comunidade, vivendo de forma saudável, haveria de valorizar a palavra de Deus. Diante de uma comunidade de fé que anda nos caminhos do Senhor e que apresenta essas qualificações, a palavra de Deus não haverá de ser difamada. Quanto aos moços, a orientação é para serem criteriosos. Vejam no verso 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Ser criterioso é demonstrar discernimento, bom senso. Os jovens devem saber discernir. O bom senso não é apenas para os mais velhos, mas também para os jovens. Queridos jovens que me ouvem nessa manhã, a orientação da palavra é para que vocês tenham critério, para que vocês julguem as coisas, discernam suas atitudes, para que o nome de Deus seja honrado na vida de vocês. Na sequência, o apóstolo Paulo vai orientar o próprio Tito. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, ele diz no verso 7. E segue dizendo, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Paulo enfatiza aqui a necessidade de Tito praticar boas obras, se colocando como padrão ou exemplo para os demais. O servo de Deus deve procurar ser um bom exemplo para aqueles que estão à sua volta. E ele mais uma vez enfatiza a importância da integridade no ensino, acrescentando o fato de que para ensinar, para falar das coisas referentes à palavra de Deus, é preciso reverência e linguagem sadia. As verdades da palavra de Deus, meus irmãos, são solenes e benditas. Portanto, sempre que vamos tratar delas, devemos fazê-lo com reverência, temor e tremor, reconhecendo que é a própria palavra de Deus que está sendo exposta. Agindo de forma exemplar e pregando a palavra com linguagem sadia e reverência, Tito haveria de envergonhar os seus adversários. E é isto que o apóstolo enfatiza no fim do verso 8. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Não somente os nossos adversários na carne, mas também os inimigos espirituais haverão de ser envergonhados por uma boa conduta e uma linguagem sadia e irrepreensível no ensino das Escrituras. No verso 9 ele vai dizer, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O apóstolo está dizendo que os servos também
devem dar bom testemunho, e o bom testemunho deles deve se manifestar na obediência aos seus senhores, de maneira que os seus senhores fiquem satisfeitos com seu trabalho. Os servos não devem ser desrespeitosos. A palavra usada aqui é que eles não devem ser respondões, mas devem ser honestos e fiéis. E agindo desta forma, eles haverão de enfeitar, adornar em todas as coisas a boa doutrina de Deus e do nosso Senhor Jesus, o Salvador. Aqueles que servem com fidelidade estão sendo instrumentos de valorização, de brilho, de beleza e de evidência da luz de Deus presente na sua palavra. Paulo termina mostrando a amplitude da graça de Deus que se manifestou salvador a todos os homens. Essa mesma graça, manifestada sobre nós, nos educa para que deixemos de lado a impiedade, as paixões mundanas e para que vivamos de forma justa e piedosa, vivamos de forma transformadora na presença do nosso Senhor. E haveremos de viver assim, enquanto aguardamos a manifestação final do nosso Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe mais uma vez e que sejamos capazes de, orientados pela palavra de Deus, construirmos comunidades de fé que sejam saudáveis e que ornem, que valorizem, que enfeitem a boa doutrina do nosso Senhor. Que Ele nos abençoe mais uma vez.